E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, a gente vem trazer aqui umas grandes bombas que acabou culminando em manchar a imagem de Gugu de uma forma que ninguém esperava. De acordo com a família do Gugu, foi comunicado que eles não vão mais se pronunciar sobre a herança. Isso porque causou grandes polêmicas todo esse assunto em volta desse apresentador que sempre teve sua vida muito particularizada. E agora, desde a morte de Gugu, em 22 de novembro, todo caso que envolve o testamento e herança tem sido tratado em público. Por conta disso, essa exposição desnecessária, a assessora do apresentador declarou em comunicado divulgado neste sábado que a família não mais se pronunciará sobre os processos. De acordo com o portal UOL, a mãe e os irmãos de Gugu querem proteger os filhos dele sobre a herança, em virtude da presença de menores de idade na herança do apresentador. Os membros da família não mais se pronunciarão publicamente sobre o assunto envolvendo os trâmites da herança e testamento, diz a nota. Já o caso seguirá em curso tramitado na Justiça e agora em sigilo, aguardando as decisões legais que se fizeram necessárias, conforme o comunicado enviado à imprensa. Segundo as informações da coluna Mônica Bergamo, Gugu estabeleceu uma renda mensal vitalícia à sua mãe, Maria do Céu Liberato, no valor de R$100 mil. Sua mãe, que tem hoje 90 anos, a pensão deve ser ainda reajustada pelo maior índice vigente. Todos os anos, o pagamento deve ser feito pelos os herdeiros consignados pelo testamento deixado pelo apresentador. São seus 3 filhos, que ficarão com quase 90% dos bens, e seus 5 sobrinhos. A companheira de Gugu e mãe dos 3 filhos, Rose de Mateu, não é citada no testamento. Ela contesta o documento e entrou na justiça com um pedido para ser inventariante dos bens. Rose argumenta que foi companheira do apresentador por quase 20 anos, além de ser representante legal das gêmeas Sofia e Marina, que são menores de idade. Na petição, a viúva afirma estar passando por dificuldades de toda a natureza após a morte do marido. Gugu excluiu Rose do usufruto e da administração dos bens deixados aos filhos e determinou que a inventariante de sua herança e curadora dos filhos fosse a irmã dele, Aparecida Liberato. Pois é, já sabemos que a mãe de Gugu Liberato vai receber essa pensão vitalícia de R$100 mil. E os detalhes impressionam, porque antes de Gugu morrer, sendo vítima de uma queda em sua casa nos Estados Unidos, Gugu Liberato fez um testamento e contemplou sua mãe, Maria do Céu de 90 anos, com uma pensão vitalícia de R$100 mil, como já dito aqui. Além disso, segundo a colunista Mônica Bergamo do jornal Folha de São Paulo, o apresentador da Record deixou à matriarca da família o direito ao usufruto da mansão em que ele vive em Alphaville, em São Paulo. Ainda de acordo com a publicação em seu testamento, Gugu especifica: o valor dado à mãe deve ser pago mensalmente por todos os herdeiros consignados, que são os filhos do artista, João Augusto, Sofia e Marina. O apresentador também deixou registrado que a pensão de Maria do Céu, consolada por familiares na missa do 7º dia do filho, deve ser reajustada anualmente pelo maior índice vigente. Já os 3 filhos de Gugu, que foram contemplados por decisão do apresentador com 90% de seus bens. Já o restante será dividido entre os 5 sobrinhos do artista, mas ao contrário de Maria do Céu, para quem foi deixada uma pensão, Rose de Mateu, companheira do apresentador, foi citada no testamento apenas como representante legal das gêmeas, Sofia e Marina, de 15 anos. Por isso, entrou na justiça para ser reconhecida como herdeira. Está parecendo que é uma briga, mas não é. Eu tenho todo o direito de me colocar no meu lugar, infelizmente na condição de viúva. A própria família dele estava cansada de nos ver juntos há 19 anos. Eu chamava ele de anjo. Nunca tive outro homem a não ser ele. Há pessoas que não querem aceitar a minha união estável com Gugu. Nós sempre fomos uma família, marido e mulher, mãe e pai de 3 filhos, declarou ela em entrevista. Ao tomarem conhecimento da ação movida por Rose e Miriam para ter direito à metade da herança deixada por Gugu Liberato, a mãe do artista, Maria do Céu, e os irmãos Amândio
e Aparecida Liberato se mostraram surpresos e nada favoráveis. A entrevista pegou todos de surpresa, visto que hoje completa apenas um mês desde o acidente sofrido por Gugu Liberato em sua casa em Orlando, na Flórida. Nenhum familiar de Gugu sabia que Rosemiriam estava no Brasil. Para todos, ela estava em casa ao lado dos filhos, oferecendo todo o apoio necessário, afirmaram os parentes de Gugu. Ainda assim, no comunicado enviado à imprensa, os familiares de Gugu, que também deixou um seguro de vida milionário aos 3 filhos, lembraram uma entrevista dada por Rose para lamentarem ainda mais a atitude da médica. O que causou extremo espanto é o fato dos 3 filhos terem ficado nos Estados Unidos sem a mãe ou qualquer parente principal num momento como este. Segundo a própria Rosemiriam declarou, as crianças estão muito abaladas. Ainda mais sério e triste é o fato dos filhos também desconhecerem o paradeiro da mãe. Rosemiriam saiu de casa segunda-feira sem comunicar a ninguém sobre sua viagem, deixando apenas uma mensagem no WhatsApp informando um funcionário que iria para um retiro e retornaria na quarta-feira. Até o presente momento, ela não voltou para casa, disse a declaração. Pois é, especialistas dizem se Rose era a mesma esposa de Gugu e surpreendem com revelação sobre a herança. Afinal, a viúva de Gugu tinha mesmo direito à herança dele? A polêmica da vez tomou conta de discussões na internet após o apresentador Augusto Liberato, o Gugu, não deixar nada para Rosemiriam em seu testamento. Em um vídeo divulgado na internet, o especialista em direito sucessório, o advogado Marcelo Suave, analisou o processo. Para ele, Rosemiriam é mesmo esposa de Gugu Liberato, pois ela contemplaria 4 pré-requisitos exigidos pela Constituição. São eles: ter um relacionamento público com o apresentador, duradouro, sem interrupções e com o objetivo de construir a família. Algumas pessoas dizem que Gugu chamava Rose de companheira e que por isso ela não teria direitos. No entanto, o advogado Marcelo Suave diz que desde 2017 o Supremo Tribunal Federal entende que esses outros termos, na verdade, são mais ditos para desqualificar a pessoa, mas que mesmo assim, essa continua tendo o status de esposa ou esposo. O vídeo rola na internet, em que mostra a explicação do especialista a respeito da divisão da herança do comunicador que faleceu vítima do acidente doméstico. Sobre a divisão da herança do comunicador, o advogado garante que Rosemiriam pode ficar até com mais dinheiro do que os filhos do apresentador. A médica teria direito a metade de tudo o que foi conquistado durante os 19 anos em que esteve ao lado do famoso. Rose diz que tudo que ganhar na briga judicial doará para os filhos. A família de Gugu diz que não se pronunciará mais sobre o assunto. Porém, diante de tudo isso, um vídeo de um suposto namorado de Gugu, que é apontado, porém aparece e tudo é revelado. A morte do Gugu, do apresentador Augusto Liberato, tem sido alvo de grandes especulações desde seu falecimento. Uma delas são fake news que falam que Gugu teve um namorado. A vida íntima do apresentador de fato gera especulações da mídia inteira, mas não há nada oficial que diga que Liberato realmente teve um namorado ou marido. Ainda assim, um famoso diretor que trabalhou anos com Gugu, Homero Salles, tem sido apontado por todos como o suposto namorado de Gugu. Porém, tudo mentira. O canal Barba Ruiva, por exemplo, trouxe trechos de revelações do programa Fofocalizando, mas fez sua própria interpretação de que era dita. O dono do canal aparece dizendo que Leão Lobo, que aparece nas imagens, teria dado a entender que Gugu Liberato era namorado de Homero Salles, com o título Em Caixa Alta, entrevista ex-namorado de Gugu. Leão Lobo revela em poucas palavras quem foi. O canal conquistou mais de 300 mil visualizações. Esse não foi o único canal no YouTube a conquistar milhares de visualizações. Outro canal, o Índio News, traz as mesmas informações, conquistando mais de 100 mil visualizações. Não há qualquer fonte de notícias que realmente diga que Homero Salles
Salles e Gugu Liberato eram namorados. Os dois se conheciam há décadas, mas o que Leão Lobo realmente disse sobre o assunto? Bem, na semana passada, Leão Lobo disse que Homero Salles sabia a verdade sobre Gugu. De acordo com um colunista de fofocas, Homero sabia da real relação entre Gugu Liberato e Rosemíria, que se diz viúva legítima do comunicador. Diante de tanta polêmica, sites estão espalhando muita coisa sobre o Gugu. Uma delas é o dia em que o Gugu abriu o túmulo de Dercy Gonçalves para conferir algo incrível. Pois é, após a morte de Gugu Liberato, fez com que muitas histórias do apresentador voltassem a ser comentadas, mas sem dúvida alguma, uma das mais polêmicas e controvérsias foi quando ele abriu o túmulo de Dercy Gonçalves, causando comoção, expectativa e até mesmo revolta por parte de alguns. Em 2016, já na Record, Gugu estava em busca de matérias incríveis para alavancar a audiência de seu programa e resolveu levar ao público um especial sobre Dercy Gonçalves, que morreu aos 101 anos de idade em 2008. O grande desejo da humorista era ser enterrada em pé, e o apresentador resolveu ir até o túmulo para ver se isso realmente foi feito. O fim de um mistério. É a lenda ou verdade que a atriz foi sepultada de pé. Até a filha do humorista estava curiosa para saber a resposta. Era como a chamada para a matéria em vários sites que foi veiculada na TV, chamando a atenção de todos. O caso também ganhou grande repercussão nas redes sociais. As imagens mostram Gugu em frente ao mausoléu que a própria Dercy construiu em forma de pirâmide. A humorista foi sepultada juntamente com a filha, e esta matéria chegou a mostrar até mesmo o caixão da comediante. Era grande a expectativa para saber o que realmente aconteceu. Gugu se aproximou da sepultura, olhou lá dentro e informou a todos que o caixão de Dercy Gonçalves estava deitado. No vídeo, é possível ver Gugu acompanhando tudo de perto e finalmente revelando o grande mistério. O assunto teve grande repercussão, pois uns acharam falta de respeito e outros ficaram sem entender o motivo do caixão estar de pé, já que este era o desejo da comediante. Rosemíria foi assistente de palco de Gugu, mas não seguiu carreira televisiva, optando por investir nos estudos e para ser a mãe dos filhos do apresentador. Sempre discreta, ela nunca se envolveu em polêmicas, não aparecia na mídia e vivia no anonimato. Ela cuidou dos filhos com total dedicação e ficou arrasada quando a morte do apresentador foi confirmada. Hoje, Rosemíria enfrentará um dos momentos mais difíceis da sua vida, que é enterrar o Gugu Liberato, mas ela enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida, que foi enterrar o Gugu Liberato, mas ela sabe que precisa ser forte para continuar cuidando dos 3 filhos. Pois é, João Augusto, filho de Gugu, também ficou o dia todo no velório ao lado do corpo do pai. Todo mundo ficou admirado com a força do rapaz de 18 anos, que hoje tem que enfrentar a própria mãe com uma ação judicial em seus dias mais difíceis de sua vida. Já a família, que brigou tanto no dia do velório, ela foi levada para descansar, próximo à Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas antes de ir, o filho de Gugu deixou um presente no caixão do pai, que todos se recordam que, de acordo com a reportagem da Record, João Augusto tirou uma pulseira que estava em seu braço e colocou ao lado do corpo do Gugu. E isso causou um grande mistério, pois davam a entender que ele e o pai tinham uma ligação muito mais forte com a própria mãe. Já Rosemíria, a companheira de Gugu, ficou o tempo todo no velório. Durante o dia, ao arrumar o véu que cobre o rosto do apresentador, ela passou mal e precisou sentar até melhorar. Especialistas dizem que talvez ela sentiu uma negatividade muito forte diante disso. Será mesmo que esse mistério todo vai ser revelado? O Gugu era mesmo o marido fiel de Rosemíria? Deixe nos comentários, ele sempre ajuda a gente aqui. Se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau.